A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. Iniciaremos hoje a lição de número 6, adulto, da CPAD, e tem como tema o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Os irmãos não esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like e acione o sininho, para que quando tiver algum conteúdo novo, a plataforma do canal do YouTube vai mandar automaticamente para cada irmão tudo aquilo que chegar novo nessa plataforma. Que nós possamos tirar muitos proveitos dessas lições para nossas vidas diárias e aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Agora vamos iniciar a leitura do texto áureo, que fica em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidos e imitados. Leitura bíblica em classe. Fica em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 15. E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e a feriu às águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram entre elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Como objetivo geral, nós temos descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Objetivos específicos: nós temos que expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Como ponto central, a nossa lição tem
Devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pediu a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição. Irmãos, quando Eliseu pede a porção dobrada da unção do Espírito que pairava sobre Elias, Eliseu não queria poder, ele não queria um poder dobrado do profeta, mas sim a primogenitura espiritual de Elias. Na antiguidade, o primogênito recebia o dobro da herança do pai em relação aos outros filhos. Então, com essa atitude, Eliseu está demonstrando a Elias que ele tem Elias como seu pai espiritual. E quando ele pede uma porção dobrada, é porque existia outros profetas, filhos de profetas, que conviviam com ele nessa antiguidade. Mas aquele que andava ombro a ombro com Elias era Eliseu. Por isso ele estava requerendo a sua primogenitura espiritual. Tópico 1. A despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá. Foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão. Veja bem, irmãos, aqui na terra todo ministério tem um tempo a ser cumprido, mas todos os ministérios nos conduzem até aquele grande dia, quando Jesus Cristo vem nos buscar para herdarmos a coroa da vida eterna. Então precisamos ficar ligados que nada aqui na terra é para sempre. Tudo tem seu tempo determinado por Deus. Subtópico 2. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, Mateus 17, versículo 3, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Elias, irmãos, ele não profetizou acontecimentos a longo prazo, porém, ele foi usado para repreender reis e proclamar o arrependimento e zelou pelo verdadeiro culto de adoração ao nosso Deus. Subtópico 3. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos no memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Israelitas foram circuncidados nesse local e celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi Gilgal que Elias tomou ciência do término de seu ministério profético. Todo ministério tem um fim, pois tudo que se faz em função da palavra de Deus são preparativos para a grande festa, a bodas do Cordeiro, que todos nós estamos aguardando. Síntese do tópico 1. Todo início tem um fim. Terminar a carreira, possuindo mais conquista do que derrotas, é um alvo a ser alcançado. Tópico 2. O pedido ousado de Eliseu. Subtópico 1. A fidelidade de Eliseu.
Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele recusou. Para Eliseu, era uma honra servir a Elias, porque esse era o trabalho que Deus tinha dado para fazer. Vejam bem, quando entendemos o propósito da obra que Deus entregou nas nossas mãos, por mais que digam para descansarmos, temos que ser perseverantes e não desistir até que a obra esteja concluída. E Eliseu, ele é um profeta que está determinado a fazer tudo aquilo que agrada aos olhos de Deus. E acompanha Elias em todos os passos, porque ele tinha Elias como uma referência, ele tinha Elias como um pai espiritual e um professor, que ia deixar um legado que ele próprio herdaria. Subtópico 2, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu está pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Deuteronômios 21, 15 a 17. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Vejam, irmão, Eliseu, sabendo que Elias seria levado, ele sabia que a obra deveria continuar, mesmo depois de Elias ser arrebatado. E para que Eliseu tivesse condições de levar esta missão até o fim, era necessário um revestimento espiritual igual ou maior do que estava sobre Elias. Subtópico 3. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia tirar os olhos de Elias. Isso, para ele, não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Precisamos ter bons exemplos ministeriais para que possamos nos espelhar em algo grande, capaz de nos fazer crescer espiritualmente e nos trazer fortalecimento, que nos traz a força para seguir em frente. Síntese do tópico 2. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Subsídio bibliológico. Os filhos dos profetas, pelo que parece, concentravam-se em 3 locais principais: Gilgal, Betel e Jericó. Deus, por certo, enviou Elias a esses locais a fim de encorajá-los pela última vez e lhes anunciar que Eliseu seria o seu novo dirigente. O termo porção dobrado não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias. Refere-se antes ao relacionamento entre pai e filho, em que o filho primogênito recebia o dobro da herança que os demais. Eliseu estava pedindo que seu pai espiritual lhe conferisse uma medida abundante do seu espírito profético, para, deste modo, ele executar a missão de Elias. Deus atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta está disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda a apostasia espiritual, moral e doutrinária a seu redor. Conheça mais. Eliseu seguiu a Elias durante muito tempo e não o abandonaria neste momento em que aguardava a bênção da sua partida. As águas do Jordão, anteriormente, cederam diante da arca, agora perante o manto do profeta, como sinal da presença de Deus. Quando Deus leva os seus fiéis ao céu, a morte representa o Jordão que eles devem cruzar,
e encontram um caminho por onde deve passar. A morte de Cristo dividiu as águas para que passassem os redimidos do Senhor. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o dano que podes causar, o teu terror? Tópico 3. Eliseu toma a capa de Elias. Subtópico 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota a intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo, que o levou no redemoinho. 2 Reis 2:11. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Subtópico 2. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi levado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar as águas do Jordão e dividi-las para uma e para outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. 2 Reis 2, versículo 15. Esta capa, irmãos, ela foi deixada como herança para Eliseu. Ela era um símbolo que o Senhor arrebatara Elias e que o espírito que pairava sobre Elias agora foi recebido por herança a Eliseu, servo fiel e temente a Deus. Síntese do tópico 3. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, ele nos legitima diante de todos. Subsídio devocional. Elias foi levado ao céu, assim como Enoque, sem experimentar a morte. Translado milagroso de Elias ao céu foi o selo divino da aprovação com destaque da obra, do caráter e do ministério do profeta. Elias permanece em tudo fiel à palavra de Deus, no discurso de todo o seu ministério. Até o último momento, viverá em prol da honra de Deus, tomará posição firme contra o pecado e a idolatria de um povo apóstata e despertará o remanescente fiel de Israel. Teve uma comitiva magnífica para conduzi-lo em triunfo ao céu. A transladação de Enoque e Elias assemelha-se ao arrebatamento futuro do povo fiel a Deus, a segunda vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é o evento do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, para levar a noiva, o povo escolhido dele. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, Deus concede o pedido de Eliseu, porque os motivos de Eliseu eram puros. O objetivo principal de Eliseu não era ser melhor ou mais poderoso do que Elias, mas realizar mais para Deus. Se nossos motivos forem puros, não teremos que ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Pelo contrário, devemos estar dispostos a pedi-las. E quando pedirmos que Deus nos dê grande poder ou habilidade, precisamos examinar nossos desejos e nos livrar de qualquer egoísmo que encontrarmos. Irmãos, quando pedimos com o coração puro, e se for para benefício da obra, Deus concede. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias foi levado para o céu sem morrer. Ele é a segunda pessoa mencionada nas Escrituras a ter essa honra. Enoque foi a primeira. Pode ser que os demais profetas não tenham visto Deus tomar Elias, porque poderiam ter dificuldades em acreditar no que veriam. Seja qual for o caso, eles quiseram procurar Elias. A falta de qualquer traço físico do profeta iria confirmar o que havia acontecido e fortalecer a fé destes homens. A única pessoa levada ao céu em forma corpórea foi o Senhor Jesus, depois de sua ressurreição, que fica em Atos, capítulo 1, versículo 9. Conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamentos. A exemplo de Eliseu,
devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Que o Senhor possa nos abençoar com essa lição rica e poderosa, no qual Ele nos ensina a sermos humildes, de coração puro e fiel a Deus, para que alcancemos tudo aquilo que é necessário para o engrandecimento da obra. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar. A paz do Senhor.